This is the end, beautiful friend. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique e eu tô aqui com. Só deixa eu ver a ordem. Com o Shazam, Olá! Guerra é fantástica. com o Jerônimo, Never get out of the boat. com o João Desculpa, não tenho pé dessa vez, não. Foi só isso mesmo. e com o Thales. Quando os ricos fazem a guerra, são sempre os pobres que morrem. Jean-Paul Sartre. Pesquisou bem, hein? E a gente vai fazer hoje a análise do filme Apocalipse Now. O Apocalipse Now ele é um filme que se passa durante a Guerra do Vietnã. E o foco dele é contar a jornada do Capitão Miller até o encontro do Coronel Kurtz e contando um pouco a história. O foco da história é contar essa jornada do Capitão Miller até o Coronel Kurtz. E bem, ele é um filme muito importante para a época que ele foi feito. Ele foi feito logo após o fim da Guerra do Vietnã, foi mais ou menos um ano depois que a guerra acabou, que o filme passou a ser produzido. E o Jerônimo queria fazer uma análise dele, então hoje a gente começa com o Jerônimo, então fica à vontade aí, Jerônimo. Eu acho importante contrastar que Apocalipse Now, mais do que um filme de guerra, ele é quase um drama psicológico, né? Porque na época o crítico Roger Ebert ele descreveu o filme como sendo uma viagem aos vislumbres as partes sombrias da alma humana, né? Ou seja, o filme pega a experiência que foi a Guerra do Vietnã e a partir de cenas e do desenvolvimento psicológico dos personagens, ele desenvolve essa experiência, né? A famosa cena, né, dos helicópteros sobre o som de Wagner, ela é extremamente dinâmica, mas quando corta para baixo para mostrar o extermínio e a carnificina que está acontecendo ali em terra, isso traz à cena um aspecto bem bipolar, né? Eu diria, sobre o próprio aspecto psicológico dos personagens, né? A contraposição de cenas mostra muito isso também, né? Sim. E mais e o próprio Coppola, quando ele estava em Cannes, ele falou que esse filme não é sobre o Vietnã, ele é o Vietnã. E nesse aspecto o filme, que como um todo, ele retrata a desumanização criada pelo ambiente da insanidade da guerra. Existem leituras mais aprofundadas do roteiro, apontam três pontos de desumanização, né, que ocorre ao longo do enredo. O primeiro deles é a desumanização do inimigo, através do amor à guerra, né, que é quem tem essa figura do coronel, interpretado brilhantemente pelo Robert Duvall, que mostra um personagem tratando a guerra como se fosse um jogo, como se fosse uma brincadeira, tudo refletido na imagem do surf, né? E aí, quando inicia o segundo ato, o Capitão Willard, né, do personagem do Martin Sheen, ele adentra no rio, que eu acho que é um elemento narrativo usado de forma brilhante, né? O rio especificamente é o rio Nang. Ele traz um aspecto bem mais metafórico e até emblemático, né? O rio funciona como se fosse um mediador das escolhas e dos dilemas morais dos personagens, né? Eles até aproveitam e fazem uma paráfrase com o filósofo Heráclito, né? Da qual um homem não entra no rio
não se banha no rio duas vezes, porque tudo se renova a cada instante, né? E aí, entrando no segundo ponto de desumanização, é a desumanização da sanidade, né? E que isso ocorre na famosa cena com aquelas chamadas coelhinhas da Playboy, né? Que acontece naquele show de entretenimento para os soldados. Aquilo já mostra uma completa perda de moralidade dos soldados, né? Em sequência, né, tem um momento em que o personagem, em que o Capitão Willard se encontra com essas modelos, e a cena em si explora o aspecto da pornografia como uma forma de destruição da possibilidade do amor físico, né? Tanto que um detalhe que eu acho brilhante nessa cena é como Coppola usa a iluminação bem avermelhada, alaranjada, que reflete sobre a pele dos personagens e deixa um aspecto muito carnal, muito primitivo. E o terceiro ponto é que os mais fortes é a loucura, né? É a loucura, a desumanização da mente, que é naquele momento em que eles encontram um campo de batalha do exército americano contra os Vietcongs, e no momento, né, é destruído uma ponte, né? E não é simplesmente uma ponte, né? A ponte é a destruição da própria intelectualidade, da própria razão humana, né? E sequência tem um encontro com o Coronel Kurtz, né? Que o Marlon Brando dá uma interpretação completamente expressionista, né? Ele expressionista com a iluminação de novo, só focando no rosto dele. E em contrapartida você tem o processo de desumanização do personagem do Martin Sheen, né? Tanto que, de novo, né, parafraseando a figura do Rio, antes do clímax, na hora do clímax, ele emerge do Rio, né? Como se estivesse renascendo, né? Sobre um novo homem, né? Novo homem. E além disso, né? Acho que também também acho importante traçar uma relação, um paralelo com a própria produção desse filme, né? Que até aproveito a oportunidade para fazer uma recomendação ao nosso ouvinte, que é o documentário Francis Ford Coppola, O Apocalipse de um Cineasta, de 1990, dirigido pela Leonor Coppola, mulher do Coppola, diretor Francis Ford Coppola, que estava na filmagem com ele, né? Na cabeça do Coppola, aquele ia ser uma coluna de férias, né? Ele levou a família para o Camboja para acompanhar a filmagem, né? E o documentário retrata justamente o desastre que foram as gravações desse filme, né? Com tufões destruindo sets de filmagens, os diversos problemas de saúde com os atores. Tem as cenas chocantes onde o Coppola fica pelado no mato, gritando, dizendo que ele ia matar todo mundo. Isso contrasta justamente com o próprio com a natureza do filme, né? Esse ambiente completamente insano e devastador, não só da guerra, mas da alma humana, né, se destruindo. Tanto que logo no começo tem a cena do Martin Sheen completamente desorientado no quarto dele, pelado, sangrando. A única direção que Coppola deu ao Martin Sheen foi: você é o personagem, né? Ou seja, né? E aí você traz essa correlação entre a produção do filme e o resultado, né? Tanto que em determinado momento, Coppola ele atrasou tanto com as filmagens que ele teve que, se ele quisesse entregar esse filme, ele teve que filmar de qualquer jeito. Então ele não parava para fazer várias tomadas, para conversar com os atores.
simplesmente filmava. Tanto que esse é o filme com maior quantidade de gafes, erros de continuidade, que aparece a sombra da câmera, aparece um figurante no fundo. Figurante não, um membro da produção, sabe esse tipo de erro? Então esse é o filme com mais quantidade de gafes. Segundo estima-se que seja entre 600, entre mais de 500 erros, mas ao mesmo tempo isso é coeso com a própria natureza destrutiva da narrativa. Falei pouco. Muito bom. Uau. Falei pouco. Caramba, muito bom. Uau. Ficou até sem jeito pra conseguir querer continuar falando alguma coisa, porque tudo que eu queria falar o Jerônimo já falou. E vocês querem falar mais alguma coisa? Eu ia falar mais, tipo, também da questão da guerra, dele ter filmado, tipo, é tudo real, tá ligado? Tipo, ele ter ido realmente retratado o negócio mais realista possível, porque na época não tinha equipamentos, nem efeitos visuais pra isso, como hoje em dia né? Ninguém hoje em dia, em sã consciência, iria pro meio do mato filmar desse jeito, tipo, e mostrar a guerra como é. Então isso torna o filme muito louco e um clássico. E também a forma como ele faz as sobreposições de cena, tipo, que também intensificam a mentalidade dos personagens. Na questão do helicóptero com o ventilador, depois mostra o personagem, e aí também, tipo, aquela cena mais famosa lá, os helicópteros chegando e a cavalgada das Valquírias, aí também, tipo, sobrepondo com o rosto do protagonista. E também o realismo, por exemplo, quando o helicóptero vai sair, né, que ele vai levantar voo, ou até mesmo pousar, os personagens tipo, abaixam, tipo, segura o capacete abaixo, e você meio que se sente lá dentro, cara. Eu acho que é muito assim, interativo, assim, esqueci a palavra, imersivo, é muito imersivo. E agora a gente vai fazer meio que um comparativo do filme com os dias atuais, e a gente vai começar falando um pouco do colonialismo e do imperialismo, que o filme critica muito durante o filme. Mas antes de começar, alguém quer falar alguma coisa? Sim, ele faz uma puta crítica à Guerra do Vietnã. Foi bem mais ou menos no fim da Guerra do Vietnã que esse filme saiu. Ele faz uma puta crítica do que os soldados americanos estavam fazendo lá. Tipo, eles estavam zoando, eles chegavam numa praia, eles atacavam uma vilarejo inteiro só pra ter uma praia pra surfar. Eles matavam as pessoas sem muito motivo e falando que eles estavam ajudando eles ainda. E tem também a espetacularização, né, deles chegando, os helicópteros e com a música a Marcha das Valquírias. Eu não lembro agora o nome dela exatamente, enfim. Há uma grande espetacularização, assim, e que realmente aconteceu, tipo, deles sendo os heróis que eles estão chegando, eles querem mostrar que estão chegando, que são os caras ali, os melhores do mundo, e realmente o que o João falou aí, chega destruindo tudo, tipo, sem necessidade nenhuma, tipo, usar todo aquele poder que eles usam, e realmente destruindo a cidade, matando civil, matando criança, matando mulher, mostra isso, inclusive, muito explicitamente, você vê essas pessoas morrendo, e é muito triste, é um filme bem triste em relação a isso, mais real, né? Ele é bem O pesado. filme tenta apelar pra realidade, assim. Ele não quer mostrar a glória, ele quer mostrar ele se vangloriando de algo horrível. Sim, ao longo da história de ter vários exemplos de imperialismo e colonialismo feitos por diversos países. Teve o Japão em cima da Ásia Oriental. Oriental. Na China. Na China. Que também Indochina. na Indochina, exatamente. E a gente tem alguns exemplos disso, do que acontece no filme. A gente tem alguns exemplos disso que acontece hoje em dia, que seria exemplos de colonialismo e imperialismo. A gente tem a Rússia e a Ucrânia. A
a Ucrânia ela estava querendo, ela estava no processo de entrar na União Europeia, mas a Rússia, como ela não queria isso, ia ser economicamente ruim para ela, ela começou a interferir dentro da Ucrânia, não diretamente assim como o próprio exército, mas de umas formas, digamos assim, meio que ilegais, financiando alguns grupos e tudo mais. E a gente também teve recentemente no Irã o ataque do Trump a dois generais muito importantes do Irã. Eles mandaram um drone explodir o carro deles, se eu não me engano, se essa foi a história. E ao longo da história a gente também teve outros. A gente tem até agora os Estados Unidos e a Síria e o Estado Islâmico dentro da Síria. A gente teve o Saddam Hussein, que é um pouco mais antigo, o Saddam Hussein dentro do Iraque, que é um puta exemplo de imperialismo dos Estados Unidos. Sim. E no filme é muito isso, porque o que acontece? A guerra do Vietnã, teve a guerra do Vietnã e foi todo um processo do Vietnã do Norte querer espalhar meio que a revolução comunista deles. Porém, o Vietnã do Sul era muito atrelado aos Estados Unidos, era, digamos assim, o lado capitalista. E os Estados Unidos simplesmente começou uma guerra lá porque ele não aceitava essa revolução, que estava em todo aquele contexto de Guerra Fria e tudo mais. E alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que é bem isso que você falou. Os Estados Unidos ele arruma alguma explicação que ele tá fazendo sempre. Tipo, nessa questão foi, vamos acabar com a ameaça comunista. E hoje em dia, vamos acabar com os terroristas. E aí eles fazem o que bem entendem. Eles acham que podem chegar e sair explodindo tudo e matando todo mundo. Porque eles podem, simplesmente porque eles podem. Eles sempre têm justificativa pra tudo que eles fazem. Exato. Sempre ficam inventando qualquer coisa. Da amargura também, né? Porque como eles perderam no Vietnã, ficou uma puta marca, eles meio que se sentem obrigados a ganhar. A gente vai lá até ganhar, vai batendo os caras até o fim. Sim, ainda tem muito filme americano que pinta aquilo como uma tragédia, que os soldados americanos são meio que coitadinhos por ter perdido a É uma guerra do grande Vietnã. vontade que eles têm de ser os heróis. Uhum. Tipo, eles precisam ser os heróis. É engraçado esse filme, que esse filme saiu bem na época mesmo, esse filme mostra justamente o contrário. Foi o que... mostra a realidade. A realidade foi que os Estados Unidos, além de quebrar com os outros países, ele quebrou com o próprio país, né? Porque teve soldado que ficou louco, um monte de gente saiu morrendo, só prejudicou mais ainda as pessoas do Vietnã, as pessoas dos Estados Unidos. Outro ponto muito importante assim de analisar do filme e com uma vida real mesmo, é porque durante a guerra do Vietnã, na vida real, a guerra inteira foi muito reportada pela mídia pela primeira vez. Até então era um ou outro fotógrafo que ia lá, algum ou outro cara com alguma câmera que ia lá e gravava alguma coisa, mas nada de ter a mídia mesmo lá. E a guerra do Vietnã foi muito isso pegou muito mal para os Estados Unidos. E alguém quer falar algo sobre? No filme tem uma parte que eles estão entrando que eles estão invadindo uma vilazinha lá e tem alguns cameramans lá filmando pra reportagem. Sim, e muito da crítica que o filme faz desse imperialismo e de toda essa reportagem são duas cenas. A primeira que eu queria falar é a cena do general, agora eu não lembro o nome dele, mas que ele estão fazendo um ataque, tá rolando um ataque, ele chega nos seus soldados e fala que ele adora o cheiro de napalm pela manhã, e napalm é uma puta arma de destruição em massa. E a segunda cena que eu queria falar é a cena que o Thales falou, que é a cena dos soldados Na praia. sim, dos soldados americanos invadindo uma vila que fica próxima a numa praia, porque o general ele queria ter o controle da praia só porque ela tinha ondas grandes e ele queria surfar, ele gostava de surfar, ele sabia que um dos seus soldados era um ex-surfista profissional e ele queria surfar junto com ele. E é meio que assim, você fala assim,
caralho, que absurdo. Ele foi atacar uma vila só porque ele queria surfar. Mas se você parar pra pensar que os Estados Unidos invadem muitos países só porque ele quer petróleo, não muda muito o discurso. Só muda os porquê, mas é praticamente a mesma coisa. É porque, Não só nos Estados Unidos, a maioria dos países fazem isso. Né? sim, a gente tem o exemplo da Rússia, que é em cima da Ucrânia. Eles simplesmente querem a Ucrânia porque é por lá que passam os dutos de gases deles. E se a Ucrânia conseguir entrar na União Europeia, eles vão deixar de ganhar muito dinheiro. Tem a própria Síria. A Síria também ela tem portos muito importantes que levam o petróleo da Rússia para o resto do mundo. E perder uma daquelas áreas é muito ruim para a Rússia. E essa é o que a gente queria linkar com os dias atuais. Também tem outra coisa que eu me lembrei, outro exemplo de imperialismo que a gente sofreu foi os Estados Unidos monitorando muito dos nossos representantes políticos. Foi na época do governo Dilma e do Obama que teve todo esse escândalo que eu não lembro agora qual era o nome do cara que vazou a informação. Vocês lembram dele? Eu me lembro bem pouco desse negócio, eu só me lembro o que aconteceu, mas eu não lembro o que aconteceu. Saiu da minha cabeça, se alguém lembra aí. Eu não lembro quem foi o responsável por ter vazado isso, mas os Estados Unidos ele estava monitorando todos os líderes políticos que ele tem influência, que seria a América Latina e alguns da Europa. E ele estava simplesmente monitorando eles, monitorando conversa de troca de e-mail, Facebook, WhatsApp, essas coisas. E simplesmente porque eles diziam que era para segurança do próprio país, mas era mais uma questão de dominância. Mas um comentário assim, não sei se é pertinente, é que muito do que esses políticos fazem, a promover essas guerras e coisas autoritárias, é muito por guerra política também. Muito do que os Estados Unidos faz, por exemplo, é justamente para atacar os comunistas, a Rússia. É uma forma de meio que eu vou impor o que eu quero em cima de todos os que não concordam comigo. Sim, concordo, justíssimo. Só mais uma coisa dos dias atuais, a gente pode trazer muito do personagem do general Kurtz para a nossa realidade aqui no Brasil, que é a questão do presidente Bolsonaro, que as pessoas votaram nele com uma ideia que eles sempre tiveram, mas que nunca quiseram falar, e quando alguém está falando por eles, eles vão e votam neles. Eles não dizem por questão de medo de serem, né, taxados, né? Porque são pensamentos violentos, são pensamentos preconceituosos, enfim. E o Kurtz fala isso na frase dele: eu sou a personificação do que vocês na verdade são, do que as pessoas que estão na guerra são. A gente pode trazer muito isso para a nossa realidade, faz muito sentido aquele personagem. Eu acho que isso combina muito com o presidente Trump também, né? Uhum. Também. Sim. Bom, então acho que é isso, né, pessoal? Conseguimos uma conclusão bem foda aqui com o Jerônimo. E acho que a gente vai ficando por aqui. Vou imitar o Shazam então. Tchau! Falou! Eu tô aqui no final do vídeo também, aproveitando para falar que nesse podcast eu dei uma editada, troquei um pouco a ordem de algumas coisas, porque eu achei que ficaria melhor. E também agradecer a todo mundo que ouviu, todo mundo que acompanhou a gente até agora. A gente gostaria de continuar fazendo podcasts, só que com temas mais livres e podendo abordar outras mídias, quem sabe. E foi muito legal a experiência, foi um trabalho da faculdade, mas a gente se divertiu bastante, foi bem legal. A gente pôde falar bastante coisa. Mas é isso, obrigado por assistirem nossos vídeos e quem sabe a gente volta.